como os artistas da Globo interpretam a realidade, né? Isso para podermos entendermos a mentalidade que os atores têm, né? Teríamos que ir bem lá atrás, no período do Brasil colonial, né? Que quando chegaram no Brasil os espanhóis, os portugueses, os povos ibéricos, né? Em que colonizaram, né, o Brasil juntamente com Pedro Álvares Cabral, e dentro, né, dessa viagem eles estabeleceram comércio dentro do Brasil e a troca de favores, né? Então, já a partir dos povos ibéricos já começa esse princípio de troca de favores e de benefícios dentro da cultura brasileira. Então, quando eles chegaram aqui, né, os índios já existiam e começaram, né, a absorver essa cultura do povo ibérico. Então, foi a primeira miscigenação de costumes, né? Conforme mais para frente, né, trouxeram os escravos, né, os negros para cá, né, porque nesse mesmo período, né, dentro da África, do continente da África, havia muito lutas entre tribos, né, entre tribos africanas, e a tribo vencedora, né, vendia a tribo que perdia essa batalha, né? Então, por exemplo, aqui chegaram os povos, né, de Guiné-Bissau, inclusive, né, a minha bisavó, né, ela é de descendência afro, né, e vieram na região de Minas. Então, por exemplo, eles vieram para várias regiões do Brasil, né, e esses povos ibéricos, né, eles, mediante o princípio da capitania hereditária também, né, as terras foram, né, repartidas, e cada um, né, dessas pessoas que vieram para cá, que eram juízes, pessoas que trabalhavam como xarifes, né, artesãos, né, povos, por exemplo, que começaram a trabalhar com bancos, né, os judeus também vieram para cá no período do Brasil colônia, e essa cultura ela começou a ficar totalmente miscigenada, né? Então, quer dizer, a partir desse princípio já começou, por exemplo, formatar uma nova mentalidade do povo brasileiro. O nome povo brasileiro é bem mais para frente. Interessante que as pessoas que nascem no Brasil não era para ser chamado de brasileiros, e sim de brasiliense, né? Porque, por exemplo, quem nasce em Paris é parisiense, nos Estados Unidos, estadunidense. Interessante que toda palavra terminada com eiro, né, na nossa literatura se refere a um ofício. Quem mexe com sapato é sapateiro, que mexe com relógio é relojoeiro, né? Que mexe com carpintaria é carpinteiro. Então, o nome do Brasil, né, dos povos que moravam no Brasil, deveria ser o nome de brasiliense e não brasileiro, porque o ense daria uma característica muito mais identitária como país e como nação, como vemos em outras culturas. E o eiro, né, somente uma guisa de informação, é apenas um ofício. Então, a partir daí, né, a nossa cultura ela começou a se fomentar, né, e assumir uma característica própria. Porque, por exemplo, né, no século XVI já vieram alguns ingleses para cá, né, alguns irlandeses, vamos dizer assim, também, né, porque aí já chegamos já no princípio do século XVIII, mais ou menos, né, porque, por exemplo, vai tendo, né, o período da Revolução Francesa, né, então já bem mais para frente está o Dom Pedro II, né, que já estamos saindo, por exemplo, dessa literatura de informação e vamos para uma literatura totalmente brasileira, né? Universal. Brasileira, universal dentro dos nossos moldes, que começamos a absorver essa cultura do romantismo, né? A cultura brasileira, a sua característica literária, mediante Machado de Assis, né? Começa a ter essa característica. Então vemos, por exemplo, que já do período do Brasil, no período do quinhentismo, né, que é o período, né, da cultura da informação, porque todos os povos, por exemplo, que vieram para cá, né, principalmente os espanhóis e os portugueses,
quando iam passar informações para seus respectivos países, dava as informações. Por exemplo, vemos a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ele vai relatar, né, por exemplo, a primeira vez como eles viram, né, o povo brasileiro, o verdadeiro povo brasileiro, vamos dizer assim, e passaram suas características totalmente particulares, porque os índios não acreditam em Deus, né? Tudo que eles têm lhes serve de bem comum, nada é de uso particular, tudo é de uso comum, né? Então, por exemplo, quando o Brasil, né, quando a colônia portuguesa, né, mediante Dom João I, na verdade, quando ele chega no Brasil, fugindo, né, da Revolução Francesa, né, ele vem aqui para cá, para o Brasil, e então o Império se estabelece. Então o Brasil aqui já nasce como um período de monarquia, né? Então a nação já está meio já reestruturada, porque os ingleses vêm para cá, né? Por exemplo, né? Já no reinado também de Dom Pedro II, é muito difícil tratar, né? Essa linha, né? Essa história de um modo totalmente linear. Então estou viajando entre períodos e períodos para até mesmo concatenar uma ideia da formação do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro já começa, por exemplo, no século XVIII, já está totalmente formatado, né? Porque tem ingleses que já estão morando aqui, né? Tem católicos italianos que estão morando aqui, portugueses, né? Estão morando aqui, né? Por exemplo, no século XVIII, né? No período do Dom Pedro II, já começa a ter a manifestação, né, dos espíritas aqui no Brasil, que vai trazer, né, a mensagem de Allan Kardec. Então, vemos que a nossa cultura já está totalmente miscigenada, embora que a sua base seja totalmente católica, estritamente católica e forte. Mas, né, como Dom Pedro II, a sua mentalidade era muito mais abrangente do que, por exemplo, hermética e fechada. Ele começa, né, a aceitar vários elementos, né, de vários povos, várias nações aqui no Brasil para formar o conceito de Brasil. Então, a partir daí já vemos, né, algumas estratificações sociais, não conforme essa estratificação, né, que nós vemos calcada, por exemplo, na cultura brasileira acerca da novela. Então, existe sim, né, o fazendeiro, existem as pessoas que trabalham para os fazendeiros, né? Então, são os negros, são os índios. Então, a partir daí, né, quando o Brasil já está mais ou menos solidificado em sua base, né, nacional, a bandeira brasileira era totalmente diferente, era vinculado ao período do Império. E dizem, por exemplo, as informações, principalmente na biografia de Dom Pedro II, que ele ajudava os pobres, né? Ele dava condições, né? Por exemplo, e as pessoas tinham uma maneira muito de gratificar, né, Dom Pedro pelo seu ato, né, de misericórdia. O interessante é que quando nasce o período do Brasil República, né? Então, por exemplo, o Brasil República dá o golpe em 1889, do qual deporta Dom Pedro II. Então, Dom Pedro vai, né, para onde? Ele vai ser deportado para a França, né? É interessante que ele morre, né, particularmente na França. Então, né, mas ele teve uma carreira esplendidamente fantástica, né? Ele era cultor das ciências, né, e da sabedoria. Interessante se verificarmos, por exemplo, no livro Sertões, né? Se eu não me engano o nome, eu não lembro se é Euclides da Cunha, né? Então, vemos lá as obras Sertões, né? Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, eu espero que alguém, né, que esteja vendo esse vídeo me ajude a corrigir. Então, quando nasce, por exemplo, essa obra, né, de Sertões, o Brasil já está transitando, por exemplo, para o período do Brasil República, né? Interessante que já no período do Brasil República, né, já foi dado, por exemplo, né, o golpe, né? Então, Marechal Deodoro se torna o primeiro presidente, né, que é da base, né, dos militares. Mas o que acontece estritamente, por exemplo, né? Então, todas as pessoas que foram chamadas, né, para batalhar contra o Antônio Conselheiro, né, que fala até nas obras de Sertões, que ele era um povo totalmente místico, católico, doido, insano, não sabia o que fazer, né?
Interessante que essas pessoas que foram chamadas para a batalha, né? Por exemplo, os governantes do Brasil e República prometeram, viu? Para as pessoas que vencessem a guerra e, né, batalhassem essa guerra, eles lhes dariam um lugar digno para viver, né? Então, interessante que na batalha contra Antônio Conselheiro, vemos na história, né, que o exército brasileiro ele perde até 2 vezes. Na terceira vez, né, chamam vários estados, né, para poder lutar, né, contra, né, Antônio Conselheiro, e o povo ganha. Então é praticamente uma chacina. Então essa obra de Sertões, né, ela é totalmente escrita como uma forma de protesto, né, que até o que o escritor elabora, que também havia uma espécie de um genocida, né, de um espírito totalmente fanático, genocida em favor da ciência, em favor do positivismo, né, em favor do progresso. Interessante que quando as pessoas ganham essa batalha e retornam para o Rio de Janeiro, o governo não cumpre com as suas promessas, do qual daria o quê? Vamos dizer assim, um lar digno. Então, a partir daí, né, nasce o conceito de favela. Aí tem a obra chamada O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que elabora esse conceito, né? Como é que nasce, né? O conceito, por exemplo, da favela, né? Do leão de chácara até, né? Então, das pessoas que venceram a batalha, mas quando voltaram para o Brasil, né, o governo, né, guiado pelo exército, né, que já era a representatividade do povo brasileiro, não foi nada justo com as pessoas que viveram, né, que ganharam essa batalha. Então, a partir daí nasce o conceito de favela. Mas o interessante é que bem mais para frente, quando nasce a novela, né, brasileira, na década de 50, 60 mais ou menos, né, quando a televisão é trazida para o Brasil, então tem alguns conceitos que começam a elaborar o conceito de favela, mas como ideologia, né? Sabe, é um lugar, por exemplo, de um povo guerreiro, de um povo sofredor, de um povo que sofreu injustiças, né? Mas sofreu injustiças, por exemplo, pelos empresários, mas que a história foi totalmente omissa, porque quem criou a favela foi o próprio governo brasileiro. Eu nem sei se eu vou ser censurado por isso, mas o meu canal é mínimo, né? Não importa. É apenas a guisa de caráter de informação. Então, quando a novela brasileira começa a trabalhar, né, acerca do imaginário do povo, o que ela vai elaborar, né? Então, vamos lá, vemos nas novelas haver a imagem do fazendeiro, né? Então, o fazendeiro é uma pessoa totalmente individualista, uma pessoa totalmente centradora de poder, uma pessoa totalmente autoritária, né? Que é indiferente às dores, né, das pessoas que o trabalham, né? E a classe operária, que presta serviços, né? Por exemplo, ao fazendeiro, né? Que é a classe mais humilhada e desprezada, né? Pelo fazendeiro. Mas o interessante é que, por exemplo, no período do positivismo, né, em 1850, 1860, ele nasceu em 1820, ou 1817, entre 1820, com Auguste Comte. Então, por exemplo, quando a teoria marxista ela nasce, a teoria marxista nasce para combater o quê? Ela nasce para combater, né, a teoria marxista, o positivismo. Então, para você, por exemplo, destruir o positivismo, né, para destruir o marxismo, na verdade, você teria que destruir o positivismo. Então, aí a partir daí, por exemplo, que a classe, né, artística já sendo embebecida pela cultura marxista, né, isso já mais para frente, na década de 60, 70, 1960 e 70, né, mas visto que o marxismo tem entrado na Universidade Brasileira desde a década de 1905 ou 1910. Então já estava enraizada. Então quando nasce o conceito de favela, né, o conceito da classe, né, entre a luta entre o rico e o pobre, já nasce de uma ideologia, né, embebida não na realidade, mas sim da perspectiva do autor da novela e quem escreve a novela. Então, os artistas, eles começaram a fazer a leitura, tanto os artistas, os intérpretes da novela, não começaram fazendo a leitura da realidade pela realidade, mas da realidade a partir de uma visão totalmente novelística.
Então, é por isso que o artista brasileiro, né, aquele que vive num universo totalmente separado, né, por exemplo, quando nasce o período, né, né, o período do Brasil República, depois para frente vemos, né, o período de Vargas, né, então até aí que nasce o período da novela mais para frente, quando assiste Chateaubriand leva a novela para o Brasil, leva a televisão para o Brasil, o que acontece? O Brasil começa já a ficar estratificado entre governo, artistas e classe operária. Então, por exemplo, as pessoas que escreviam os enredos novelísticos não eram embebecidos na cultura verdadeira, mas na ideia, por exemplo, do autor, que já estava, que a mentalidade dele já foi fomentada no cunho marxista. Então, o que acontece? Então, a leitura que os artistas brasileiros, né, os intérpretes brasileiros, né, fazem da realidade não baseia na realidade. Baseia, por exemplo, na opinião do autor ou do escritor do livro. Então é por isso que quando você vê a mentalidade do artista brasileiro hoje, remete muito ao período daquela mentalidade, né, do comunismo na década, né, de 70. Tá certo que se você for verificar a teoria do comunismo, há várias correntes de comunismo dentro do próprio comunismo. Ele é como se fosse uma hidra de infinitas cabeças, né? Porque ele tem infinitas ramificações, tanto nos meios culturais, e se manifesta de modo totalmente imperceptível, né? Mas isso seria uma guisa até de uma outra história. Então, quando você fala, por exemplo, sobre a mentalidade do povo brasileiro, a mentalidade do povo brasileiro é totalmente diferente da classe artística brasileira. Porque a mentalidade que eles têm, por exemplo, é sempre bebida na visão que um artista faz, né? Um dramaturgo faz sobre a realidade, não sobre a realidade sim. Então, por isso que para eles a realidade é muito mais dramatizada, né? Ah, morre 60 milhões de pessoas de fome, 70 mil. E o que acontece com isso, né? Então, por exemplo, a classe brasileira artística, eles criaram, por exemplo, um formato totalmente inviolável, hermético da realidade. Criaram um grupo do qual que eles se tornam os representantes do povo. Né? Tem até uma obra de 1930, né? que é um período da rádio novela, né? Que trata sobre a cultura brasileira, mas totalmente idealizada. A cultura brasileira, a favela brasileira totalmente, né, idealizada de acordo com o que eu estou falando, conforme a visão do autor e não de acordo com a realidade. Então, a mentalidade dos atores da Globo nunca vai compreender a realidade. Ele está tendo uma compreensão, por exemplo, acerca da visão da emissora, acerca do ideal da emissora. Então, é totalmente a parte da realidade. Eu sempre tive uma teoria, né, da lógica, que nenhuma unanimidade é inteligente, toda unanimidade é burra. Mas eu sempre pensei que o Brasil ele é dividido em 3 tipos de Brasis. O que seriam esses 3 tipos de Brasis? O primeiro, por exemplo, é o Brasil da classe política, que se diz, né, representativa do povo, que se representa o povo, que não, ele nunca o representou. A classe artística também, né, que, por exemplo, ele interpreta o pobre como se representasse o pobre. A interpretação não tem nada a ver. Então você vê que é uma coisa totalmente desvinculada, né, e figurativa. Então a figura do artista é totalmente figurativa. E a figura do pobre, né? Porque a novela do pobre ela é vivida na sua carne. Se você verificar, por exemplo, os dramas, né, novelísticos, né, no século XVI, XVII, se você lê Tolstói, se você lê Dostoiévski, se você vê Ana Karenina, né, tudo que eles falavam era o que os próprios escritores viviam na realidade. Né? E muitas vezes, por exemplo, se você lê a obra, né, dos irmãos Karamazov, tá certo que já tem um nome, né? Mas, por exemplo, Crime e Castigo, também, mas O Homem do Subsolo, né? Você vê que é uma novela que não tem o drama tem um drama de uma história de uma pessoa, mas não tem o nome de um artista. Não tem o protagonista da história, tem um nome, então pode ser qualquer nome da pessoa que leu o livro e se compactou com aquela realidade do autor. Então, as novelas do século XVI, XVII, XVIII, as obras literárias do Brasil, né, aqui no Brasil, antes da década de 1950, que ainda tinha uma integridade, né, nacional, né,
que tinha alguns cunhos, né, alguns resquícios da cultura inglesa, porque absorvemos até nisso, que teve o período do modernismo e do pós-modernismo, né? Então, quando chega no período de 1950, que, né, essas informações, quando entram, por exemplo, na nossa cultura, a novela brasileira vai começar a ter uma a característica absolutamente de luta de classes. Tanto a novela como a literatura, a questão da literatura, da escrita. Se você lê, por exemplo, as obras de Machado de Assis, as obras de Machado de Assis correspondem, né, à realidade que ele via na época, conta a história, né, a vida e morte de Brás Cubas, né, e Helena, e dentre o Alienista e dentre tantas outras obras. É algo que era aquilo que o artista, o escritor vivia, não aquilo que o artista, né, e o dramaturgo escrevia, vamos dizer, a novela a partir de 1970. Então, esse é apenas um resumo, né, para poder falar como que os atores brasileiros interpretam a realidade do Brasil. Então a realidade deles acerca do Brasil é totalmente interpretativa e não tem nada de real. As pessoas se dizem, por exemplo, né, representantes do pobre, mas ninguém tem coragem de ir, por exemplo, numa comunidade, que eles chamam de comunidade, e viver lá durante 2 ou 3 meses. Mas as mesmas se acham detentoras, né? Elas se acham representativas desse povo. Por quê? Porque eles se nomearam, não foi o povo, né? Então, por exemplo, eles criaram um universo novelístico, interpretaram, né? Algumas pessoas se identificaram de uma certa maneira e eles se acham, né? Os guiadores dos povos, né? Vamos dizer assim, né? Uma classe, né, totalmente elitista, que são os artistas, que se acham, né, guiadores do povo. Mas, na verdade, eles apenas guiam, né, o seu próprio ego, o seu próprio desejo, né? Ao querer se colocar na sociedade como representante, mas que na realidade não vive nada aquilo que a sociedade realmente vive, né? Aquilo que as pessoas que trabalham, estudam e ralam para conseguir algo na vida. Então você vê que a realidade dos artistas não tem nada a ver, né? Então eles estão falando uma crise que é remetida entre eles. A crise e a mentalidade do artista brasileiro não tem nada a ver com a minha e com a sua realidade. Muito obrigado, viu, pela atenção, né? E até a próxima.